polícia. Rogério, o pessoal me disse que depois do advento do crack, da cocaína, das drogas, que até alguns anos atrás era menos comum isso tudo, lá na década de 70 pouco se ouvia falar disso, mas me disseram que o crime ficou mais violento. Se pratica crimes que são horríveis, exatamente sob a influência dessas drogas. E diz que esse percentual de crimes que são hediondos e tudo mais, aumentou bastante. A gente percebe isso na região da fronteira? Toda a sociedade, historicamente, Carlos, teve problema com drogas. Isso desde que o mundo é mundo. Cada um em seu nível, cada um de modo diferente. Como eu disse a você, sempre a realidade que a gente vive hoje, a gente percebe ela como mais grave. Sem dúvida alguma que a questão das drogas ela é importante e contribui de um modo deletério no universo da criminalidade. Mas ela não fez a violência ficar mais acentuada. Acontece o seguinte, hoje a gama de capacidade visual e de informação da sociedade é muito maior do que era 10 anos atrás. Então muitos crimes, por exemplo, como por exemplo as agressões a mulheres do lar, eu tenho uma tese de que isso não aumentou. O que aumentou foi a visibilidade social sobre isso. Ah, sim. Né? A gente era criança e já sabia que o vizinho X batia na mulher. Certo. E antigamente dizia, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, era um tabu isso aí. Né? Então, isso sempre houve, infelizmente, por questões sociais e outras. Né? Mas a visibilidade sobre isso hoje é muito grande. A pedofilia, por exemplo, os crimes sexuais contra a criança, sempre houveram, em todos os lugares. Só que hoje a visibilidade, né, ela vivencia uma realidade que nunca foi percebida na existência humana. Né? Hoje qualquer um tira uma foto com o celular e no instante seguinte está na internet e o monitor tem conhecimento. Então essa visibilidade, a meu ver, contribuiu muito para essa ampliação. Né? E essas questões de combate à droga, a polícia tem feito de um modo muito ferrenho, mas ela encontra também notícia na segurança pública genérica, que está inclusive nos valores familiares, que nós infelizmente temos perdido alguns. Então é importante essa junção para que você possa otimizar a segurança de um modo completo. Durante algum tempo, não muito tempo atrás, se falou muito da redução da maioridade penal como uma solução para evitar uma série de crimes, uma vez que os adolescentes estão sendo utilizados exatamente para praticar crimes de porte de vulto maior, por causa da famosa impunidade que o senhor falou aí para trás. A redução da maioridade penal, do seu ponto de vista, resolve o problema? A meu ver, esse é um discurso falacioso. Não vai resolver nada. A gente abaixa para 16, daqui a pouco abaixa para 14, para 12, para 10. Né? Então a questão é muito mais ampla. Não é tão simplista dessa maneira. O que tem que haver é um combate específico e ferrenho da polícia na segurança pública direta, né? Como eu disse, prendendo a pessoa, fazendo com que o sujeito tenha a convicção de que ele vai ser preso se praticar o crime X, e um trabalho amplo na segurança pública genérica, que são as questões sociais, as questões educacionais, né? As questões de infraestrutura, que algumas delas facilitam a migração do sujeito para a marginalidade. Não é que se o cara for pobre, ele vai ser marginal, mas algumas pessoas, se tiver condições não tão favoráveis, isso pode, dependendo do seu caráter, facilitar algumas condutas que a levem a praticar algum tipo de crime. Eu acho que foi uma entrevista espetacular, vou lhe dar 2 minutos para as conclusões, mas no finalzinho do livro, Gestão em Segurança Pública, esse que está aqui, que ele me faz um presente agora, e eu faço questão de ler porque tem algumas dicas importantes. No finalzinho desse livro, doutor Rogério, eu tenho quase certeza que foi o senhor que escreveu, né? Está aqui o livro, aqui no finalzinho está escrito assim, Soneto da Simplicidade. Eu sou assim, quem sabe diferente, não o melhor de quantos eu conheço. Sinto e perdoo o gesto displicente, e a inveja e o ódio simplesmente esqueço. Eu sou assim, mesmo que tudo enfrente, para ser como sou desde o começo. Se posso, eu faço, e só a Deus temente. Se pesa, eu vergo, mas ao caos não desço. Eu sou assim, não distribuo flores, mas frutos que maduros se consomem e consumidos diminuem dores. E nessa luta, onde não tenho pausas, abraço causas, e não abraço o homem, e abraço o homem por amor às causas.
Está emocionado, doutor. Verdade. Esse soneto, na verdade... Onde é que o senhor buscou inspiração para isso? Na verdade, eu não escrevi esse soneto, mas eu queria tê-lo escrito. Realmente me emocionei, porque foi escrito por um professor de faculdade, já falecido, o professor José Luciano da Silva, e realmente é um texto que eu queria ter escrito, em homenagem a ele, eu coloquei no meu livro porque é um texto que tem tudo a ver comigo. Então eu realmente me emocionei e lhe agradeço pela gentileza da leitura ao final da entrevista. 1 minuto para as conclusões. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Só quero agradecer a você, a direção da emissora, o Zé Luiz, e dizer que foi uma satisfação poder estar aqui nesta entrevista de tão alto nível conduzida por você. Entrevistei o doutor Rogério Antônio Lopes, ele é delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial em Foz do Iguaçu, está há mais de 20 anos na Polícia Civil, entende de segurança como ninguém e estava aqui falando com a gente há poucos instantes, agora concluindo, já escreveu 2 livros que falam sobre o tema e que ensinam policiais novos que estejam assumindo agora as suas funções, também trata de casos relacionados à comunidade, pede o envolvimento e assim por diante. Enfim, eu quero muito agradecer ao doutor Rogério Antônio Lopes, agradecer a você que me acompanhou aí do outro lado. A gente volta numa próxima oportunidade. Abraço grande, tudo de bom. Fique com Deus e até lá.